Boa noite, meus irmãos. Que a paz do Mestre Jesus esteja em nossos corações. Vamos continuar o estudo do Livro dos Espíritos a partir da questão 572. Vamos lá. A missão de um espírito lhe é imposta ou depende da sua vontade? Ele a pede e fica feliz em obtê-la. Então, o espírito mais evoluído, ele tem condições de se oferecer para ajudar outros espíritos, às vezes alguns que estão ligados a ele, né? Quem não lembra do livro Renúncia, né? Onde o espírito da protagonista ele já estava num grau evolutivo bem maior, mas pediu e obteve a oportunidade de reencarnar para auxiliar o seu amor, aquele que ainda estava atrasado, ainda com dificuldades para evoluir. Então, foi uma missão dela estar ajudando a ele. Então, ela, estando numa condição superior, ela tem meios para escolher a sua encarnação, a sua missão, né? O desejo dela era resgatar o amor da sua vida. É um livro muito bonito, o livro Renúncia. Mas nem sempre o espírito tem consciência da missão que ele tem que desempenhar. Porque, dependendo do grau evolutivo, se ele for um espírito ainda endurecido, ainda no início das suas reencarnações, ele vai cumprir uma missão, porque todos nós estamos vinculados à evolução do universo, mas inconsciente. Então, depende muito do grau evolutivo do espírito essa questão da escolha. Ele pode ter a vontade de fazer a sua escolha e vai ficar feliz, né, em obtê-la. 572A. A mesma missão pode ser pedida por vários espíritos? Sim, geralmente há muitos candidatos, mas nem todos são aceitos. Sim, muitos espíritos podem querer a mesma coisa. Às vezes têm o desejo de transformar a humanidade, né? Então eu quero reencarnar na Terra e ser um divulgador do Evangelho, e para isso eu peço então essa missão e condições numa encarnação para que isso aconteça. Mas eu não tenho preparo para isso, ainda não estou pronto. Então, não basta o meu desejo, é preciso que eu tenha condições de realizar essa missão. Então, muitos pedem a mesma missão, às vezes por orgulho, por vaidade, mas só aqueles que efetivamente têm condições de realizá-la é que recebem a oportunidade. 573. Em que consiste a missão dos espíritos encarnados? Em instruir os homens, em ajudá-los a progredir, em melhorar suas instituições por meios diretos e materiais. Mas as missões são mais ou menos gerais e importantes. Aquele que cultiva a terra desempenha uma missão, do mesmo modo que aquele que governa ou que instrui. Tudo se encadeia na natureza. O espírito se depura pela encarnação, concorrendo ao mesmo tempo para a execução dos desígnios da providência. Cada um tem sua missão neste mundo, porque todos podem ser úteis em alguma coisa. Então, como eu disse antes, todos temos nossa missão. Algumas são conscientes, outras inconscientes, mas ninguém é inútil no universo. Todos somos instrumentos do Pai. Enquanto encarnados, nós podemos servir à humanidade. Então, colocar a nossa inteligência na descoberta de equipamentos, de técnicas de construção, de técnicas agrícolas, de remédios, de procedimentos cirúrgicos. Então, dentro da materialidade, quer dizer, dessa vida transitória que nós estamos vivendo, nós temos a missão de colocarmos a nossa inteligência a serviço de todos e desejamos fazer isso. Então, pedimos antes que tenhamos os meios para isso. E aqui temos a oportunidade. Então, um bom médico não é aquele que fez medicina, é aquele que tem como filosofia de vida curar as pessoas, né? Porque tem médicos que têm essa filosofia. O desejo dele é de curar. A consequência é que ele adquire riqueza através disso.
Outros querem ter a riqueza. E o meio de terem a riqueza é curar as pessoas. Então, são diferentes, né? As intenções são diferentes. Então, dentro da nossa experiência encarnados, nós temos muitas oportunidades de mudar a vida das pessoas e a nossa também, aprendendo com a dureza da vida, com as experiências que nos foram oferecidas. Então, basicamente, a nossa missão é evoluir. Nós fomos criados simples para sermos perfeitos. E a encarnação é um meio para que isso aconteça. Mas como instrumentos, nesse processo de aprendizado, nós acabamos servindo o nosso semelhante. E assim, prestando serviços a Deus para que todos evoluam. Então, encarnados, nós temos também a importância que eu disse. Se tirarmos um grão de areia do deserto, ele ficará menor. Então, todos os espíritos que aqui habitam no universo todo e no nosso planeta têm o seu propósito, têm uma importância dentro do todo que nos leva à evolução. 574A. Já que podiam escolher, por que preferiram uma existência que não lhes traria nenhum proveito? Perdão, 574. Qual pode ser na Terra a missão de pessoas voluntariamente inúteis? Há pessoas que realmente só vivem para si mesmas e que não sabem tornar-se úteis para coisa alguma. São pobres seres que devemos lamentar, porque expiarão cruelmente sua inutilidade voluntária. Muitas vezes seu castigo já começa neste mundo, pelo tédio e pelo desgosto que a vida lhes causa. Muitas pessoas, antes de encarnar, têm uma ideia, têm um propósito. Acontece que quando nós estamos sob a influência da matéria, esquecendo quem somos, esquecendo do passado, apesar de termos a intuição da nossa própria personalidade, alguns valores que são muito grandes na espiritualidade, no mundo material não são. E alguns valores que são muito importantes para as pessoas materialistas, né? E que são pequenos para os espiritualistas, acabam influenciando na atividade. Então, a pessoa vive uma vida ociosa. Nasce em berço de ouro, tem todos os seus desejos satisfeitos e não tem vontade de fazer nada. É uma escolha, livre-arbítrio. Ninguém interfere no nosso livre-arbítrio. E ele pode passar toda uma encarnação sem evoluir, sem se utilizar das oportunidades, né? Fugindo até do trabalho. E isso vai trazer consequências, naturalmente, porque há o arrependimento à medida em que, voltando para o mundo espiritual, ele veja tudo aquilo que ele perdeu. Então, ele vai entrar em conflito com as oportunidades, aí vem a culpa, vem o remorso, e isso são causas de sofrimento. Então, por isso, existe essa possibilidade, né, das pessoas, pelo seu livre-arbítrio, sucumbirem diante das provas e abrirem mão da evolução. É uma escolha, mas isso traz consequências. 574A, agora sim. Já que podiam escolher, por que preferiram uma existência que não lhes traria nenhum proveito? Entre os espíritos também há preguiçosos que recuam diante de uma vida de trabalho. Deus lhes permite agir assim. Mais tarde compreenderão à própria custa os inconvenientes de sua inutilidade e eles mesmos pedirão para recuperar o tempo perdido. Pode ser também que tenham escolhido uma vida mais útil e que hajam recuado diante da execução da obra, deixando-se levar pelas sugestões dos espíritos que os induzem à ociosidade. Então é aquilo que eu disse. Eu não quero fazer nada. Muito bem. No livro Nosso Lar tem um momento em que, eu acho que eu falei isso semana passada também, mas André Luiz e uma senhora vão consultar o ministro porque querem visitar seus familiares. E a senhora se manifesta primeiro, ele foi cavalheiro. E ela quer visitar seus familiares. E o ministro pergunta, quantos bônus horas a senhora tem? E ela diz, nenhum. Mas por quê?
Ah, porque isso me foi oferecido, mas eu não gostei, aquilo eu também não gostei. Enfim, ela recebeu as oportunidades, mas escolheu não realizá-las. E a consequência é que não evolui, não consegue obter os direitos, né? A partir do trabalho, nós vamos construindo algo positivo. O trabalho edificante, o trabalho de regeneração, em que nós vamos auxiliar alguém a ser mais feliz, a aliviar suas dores, tudo isso nos traz conquistas, um equilíbrio, uma paz interior. E a pessoa que abre mão dessas oportunidades não conquista essa paz. Vai chegar o tempo em que, confrontando com a sua própria consciência, ela vai se arrepender de ter deixado passar grandiosas oportunidades que a misericórdia do Pai nos concedeu. Por isso é preciso que tenhamos olhos bem abertos, né, para perceber as oportunidades que a vida nos oferece. 575. As ocupações comuns, mais nos parecem deveres do que missões propriamente ditas. A missão, conforme a ideia associada a esta palavra, tem um caráter de importância menos exclusivo e, sobretudo, menos pessoal. Desse ponto de vista, como se pode reconhecer que um homem tem realmente uma missão na Terra? Pelas grandes coisas que realiza, pelo progresso a que conduz os seus semelhantes. Então, aqui, ocupações comuns, tá? A rotina de um operário que vai para a fábrica e todo dia realiza a mesma tarefa. Ele vai e monta uma parte daquela máquina. Todos os dias, de uma forma contínua, ele está realizando aquela tarefa. Para ele, é uma rotina, algo penoso até, né? Algumas pessoas não suportam isso, mas ele continua fazendo. Aquela peça que ele montou vai se agregar a outras peças e vão construir uma máquina que vai salvar vidas em hospitais, por exemplo. Então, ele faz parte de um processo muito importante, mas não se apercebe disso, porque ficou preso só naquele pedaço que a sua capacidade lhe oferece. A vida é assim. Ela vai nos dando situações de acordo com o nosso potencial. Alguns têm mais, outros têm menos. Mas todas as vezes que as nossas ações gerarem algo de bom para alguém, isso dentro das nossas profissões, dentro nas nossas relações sociais, de amizade, na família, nós estaremos cumprindo a nossa missão, que é de aprender o caminho do amor. Então nós pegamos espíritos elevados como Chico Xavier, que apesar da dificuldade material, de toda a situação que ele viveu, ele ofereceu a sua vida em benefício de todos e mostrou o que significa amar ao próximo. Com todo o talento, né, relacionado com a mediunidade, mais de 400 obras publicadas, milhares e milhares de cartas, ele não ganhava nada com isso, mas teve como missão desmistificar o espiritismo, e essa missão foi cumprida. Então, nas grandes como nas pequenas coisas, tudo está dentro de engrenagens que movem todo o universo. Então, não existe nada que seja insignificante a ponto de ser descartado. Todas as ações são importantes. Se aquele operário não apertar direito aquele parafuso, a máquina pode não salvar vidas. Então, é assim. Às vezes a gente não se apercebe do que as nossas ações, a nossa atitude modifica a vida das pessoas. Mas esse desejo nós precisamos trazer intimamente. De fazer com prazer, de ter a vontade de realizar algo positivo. 576. Os homens que têm uma missão importante foram predestinados a isso antes de nascerem? Têm consciência dessas missões? Algumas vezes sim, mas quase sempre o ignoram. Ao virem à Terra, têm apenas um vago objetivo. Suas missões só se delineam após o nascimento e de acordo com as circunstâncias. Deus os impele ao caminho em que devem cumprir os seus desígnios. Então, às vezes nós estamos prontos para realizar grandes coisas, mas não sabemos disso. Reencarnamos, esquecemos,
do nosso passado, e a vida vai nos oferecendo oportunidades. E nós as abraçamos e podemos fazer a diferença na vida de muitos. Então, são situações que podem ter sido planejadas antes da reencarnação como espíritos muito elevados, como o Chico Xavier, como foi citado anteriormente. Mas outros não. Mas Deus sabe da nossa potencialidade. E Ele vai nos oferecendo as oportunidades sem aviltar o nosso livre-arbítrio. E essa é uma questão muito importante. Todas as missões cumpridas são cumpridas pelo nosso esforço, pela nossa vontade de realizar. Consequentemente, temos o mérito. Então, Deus não nos impõe, Ele nos oferece a oportunidade e deixa que nós tomemos a decisão. Então, sempre haverá meios para que nós façamos o bem. As oportunidades virão de acordo com as nossas potencialidades, e Deus as conhece, né? Tem um ditado que diz que Ele sabe quantos fios de cabelo tem na nossa cabeça. Os meus eu não preciso contar muito, né? Já está acabando. 577. Quando um homem faz uma coisa útil, é sempre em virtude de missão anteriormente predestinada ou pode ter recebido uma missão não prevista? Nem tudo que o homem faz resulta de missão predestinada. Muitas vezes ele é um instrumento de que se serve um espírito para fazer que se execute uma coisa que considera útil. Por exemplo, um espírito julga que seria bom escrever um livro, que ele próprio escreveria se estivesse encarnado. Procura então o escritor, mais apto a compreender e executar o seu pensamento. Transmite-lhe a ideia do livro e o dirige na execução. Assim, esse homem não veio à Terra com a missão de fazer tal obra. Dá-se o mesmo com certos trabalhos artísticos ou com as descobertas. Deve-se dizer ainda que, durante o sono corporal, o espírito encarnado se comunica diretamente com o espírito errante e que os dois se entendem acerca da execução do trabalho. De repente, nós temos a ferramenta apropriada que um determinado espírito precisa e ele se aproxima de nós e, pelos meios da intuição, vai nos ajudando a realizar essa obra. A gente pode dizer não, temos o nosso livre-arbítrio. Aí ele vai atrás de outra pessoa até que encontre alguém com afinidade que possa realizar. Muitas das descobertas científicas aconteceram desta forma. E a gente percebe isso porque acontecem a mesma ideia em diversos pontos do mundo naquela ocasião. Então, determinada coisa era necessária para a sociedade humana. Aí a espiritualidade vem, intui diversos cientistas para encontrarem o caminho. E todos eles têm um mesmo norte, que é a influência de uma ideia que vem de fora. Então, pela intuição, acaba construindo isso. Então, as missões não são pré-determinadas, mas nós podemos, se tivermos boa vontade, nos tornarmos instrumentos para que a evolução ocorra. Que estejamos abertos e receptivos. Vamos parando por aqui, já até excedi um pouco o horário. Na próxima semana, continuaremos a partir da questão 578. Mestre Jesus, nós vos agradecemos, Senhor, por mais esses momentos em que pudemos ter convosco. Que possamos, diante do conhecimento adquirido, estarmos receptivos às boas vibrações, enchermos nossa mente, nossos corações de boas intenções e nos colocarmos como instrumentos do Pai, a benefício de todos. Muito obrigado, Mestre Jesus. Muito obrigado, meus irmãos. Uma boa semana a todos.